Diante de um cenário de guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos, a China já está pensando em estratégias de retaliação. Esse contra-ataque chinês está baseado também na imposição de tarifas alfandegárias contra determinados produtos estadunidenses, mas sobretudo na proibição da exportação de minerais estratégicos para os Estados Unidos. Como a extração e o refino desses minerais estratégicos ele é praticamente monopolizado pelos chineses, a gente está diante de um contexto que pode realmente ter desdobramentos muito significativos para a economia dos Estados Unidos e, por que não, para a economia mundial. Mas afinal, por que os chineses estão optando por essa estratégia de retaliação contra os Estados Unidos? Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais, e hoje eu vou te explicar por que a China está tentando banir as exportações de minerais estratégicos para os Estados Unidos. A guerra comercial entre Estados Unidos e China não é um fenômeno recente. De fato, ainda sob o mandato de Barack Obama, os Estados Unidos já apresentavam preocupações com a ascensão da China, sobretudo no comércio internacional. Diante dessa possibilidade, os Estados Unidos pensaram em implementar um grande acordo comercial chamado de Acordo do Pacífico, com vários países banhados por esse oceano, com o objetivo, claro, de estreitar laços econômicos e impedir que esses países entrassem ainda mais na esfera de influência da China. Como eu já comentei em outros vídeos aqui nesse canal, a China se tornou uma grande potência comercial nas últimas décadas e se destaca pela sua grande capacidade de exportação de variadas mercadorias. E sabendo desse contexto, é que os Estados Unidos já naquele período estavam tentando bolar alternativas para tentar frear esse avanço chinês. No entanto, apesar disso, esse acordo ele não foi viabilizado porque quando Donald Trump se elegeu em 2016, ele havia prometido que não aceitaria um tratado nesses termos. Isso porque Donald Trump imaginava que esse tipo de iniciativa favorecia a saída de empresas dos Estados Unidos para outros países do mundo. Então ele via esses acordos como, na verdade, uma fonte de perda de empregos industriais nos Estados Unidos e ele acabou então rejeitando essa possibilidade. Não deixa de ser paradoxal, portanto, que Donald Trump, talvez o político mais anti-China dos Estados Unidos, tenha encerrado um acordo que tinha como objetivo frear a ascensão da China no comércio internacional. Apesar disso, Donald Trump tomou várias medidas na guerra comercial contra a China. Além de introduzir ou elevar tarifas alfandegárias contra produtos selecionados chineses, Trump também proibiu investimentos dos Estados Unidos em setores estratégicos, sobretudo quando havia a possibilidade de um uso dual, ou seja, de um uso tanto para fins civis quanto para fins militares. E é claro que mesmo que ele tenha perdido as eleições de 2020, essa política anti-China se manteve e até, em determinado sentido, se ampliou sob o governo de Joe Biden. Então os chineses, eles, mesmo sabendo da possibilidade de que Donald Trump voltasse à presidência, eles já estavam acostumados com esse cenário de hostilidade dos Estados Unidos e estavam efetivamente preparados para lidar com essa situação. Agora, com o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e a imposição de tarifas alfandegárias contra todos os produtos chineses, a China então está iniciando a sua estratégia de retaliação, cujo centro é justamente a proibição da exportação de minerais estratégicos para os Estados Unidos. Minerais estratégicos são minerais críticos para vários setores industriais, sobretudo aqueles de alta tecnologia. São minerais estratégicos metais como galho, germânio, tungstênio, magnésio, titânio, além também de terras raras. Esses itens são fundamentais para a produção de semicondutores, para as energias renováveis, para as telecomunicações, para a indústria aeroespacial e automobilística e também para os setores de eletrônicos e, fundamentalmente, para a indústria de defesa. Portanto, quando a gente fala sobre os minerais estratégicos, a gente está falando sobre insumos industriais absolutamente fundamentais para qualquer país que tenha a pretensão de ser uma grande potência. De modo que, se um país não tiver acesso a essas matérias-primas, ele não vai efetivamente ter condições de exercer poder nas relações internacionais. É justamente aí que a China apresenta uma grande vantagem estratégica em relação aos Estados Unidos ou mesmo outros países. Atualmente, a China apresenta um cenário de virtual monopólio na extração e no refino de vários desses minerais estratégicos,
o que lhe dá um poder muito grande no comércio internacional e também é um ativo fundamental num contexto de guerra comercial que faz com que os chineses tenham que, de alguma forma, responder às iniciativas dos Estados Unidos. É muito interessante falar sobre esse ponto em que a China tem um monopólio da extração e do refino desses minerais, e para isso é necessário que a gente faça uma recapitulação histórica para analisar o que os chineses fizeram para chegar nesse cenário. Isso porque raramente as coisas que acontecem na China se dão simplesmente por fatores aleatórios. Normalmente há um planejamento central do governo chinês que fez com que o país chegasse à condição em que ele se encontra hoje. Em relação aos minerais estratégicos, a situação não é diferente. Lá nos anos 80, os Estados Unidos, a Austrália e outros países ocidentais ainda controlavam a produção, a extração e o refino desses minerais. No entanto, nesse momento, o governo chinês viu a importância desses minerais, sobretudo das terras raras, e passou a considerar que a China tinha que avançar nesse sentido. Num primeiro momento, a estratégia era aumentar a extração desses minerais, que é a parte mais simples deste processo econômico. Entretanto, os chineses tinham a consciência de que eles não poderiam simplesmente se limitar a extrair esses minerais da terra, mas que era necessário também que eles tivessem uma boa capacidade de refino. O refino ele significa separar as impurezas desses minerais e deixá-los em condições de serem aproveitados pela indústria. Ou seja, simplesmente tirar da terra não é suficiente para que o produto seja vendido para um setor de alta tecnologia. Antes disso, é necessário um processo de refino. Só que ele é muito mais complexo, demanda muito mais investimentos e é claro que um país que ainda está iniciando a sua trajetória de crescimento ainda não tem condições de realizar isso, que era justamente o caso da China nos anos 80. Entretanto, a partir do final dos anos 90 e sobretudo no início dos anos 2000, essa situação se modificou drasticamente. Por meio de vastos investimentos e subsídios governamentais, a China também passou a liderar o refino desses minerais estratégicos, adquirindo realmente uma condição de virtual monopólio. Quando eu digo virtual monopólio, é porque é claro que não é 100% desses minerais que são extraídos e refinados na China, mas índices que chegam a 50%, 60%, 70%, muito significativos, de modo que países como os Estados Unidos ou países da União Europeia não possam prescindir do mercado chinês de minerais estratégicos. Um dos motivos pelos quais a China conseguiu atingir esse virtual monopólio é justamente porque ela tinha custos de produção muito mais baixos do que concorrentes ocidentais. Isso fez com que não apenas a situação das empresas ocidentais que atuavam nesse setor se tornasse inviável, mas também que o preço desses produtos caísse drasticamente. É muito importante que a gente fale sobre isso, porque esse preço baixo, ele agora é uma grande dificuldade para as empresas que queiram entrar nesse setor. Isso porque o setor de mineração, para que ele tenha resultado econômico, ele demanda investimentos muito significativos no primeiro momento, mesmo que os retornos não sejam garantidos. Então, normalmente, as empresas elas optam por realizar esses investimentos quando o preço está mais alto e elas têm a perspectiva de obter lucros maiores no futuro. Entretanto, como a China ela lidera esse mercado e ela tem custos muito baixos e derrubou o preço da maior parte desses minerais estratégicos, hoje em dia o cenário para que os Estados Unidos e a União Europeia consigam reverter esse processo é muito difícil. Ou seja, não apenas é necessário reativar aquelas minas e realizar esses investimentos, mas também é preciso garantir que haja um retorno para esses investimentos. E diferentemente da China, que conta com várias empresas estatais atuando nesse setor e recebendo subsídios do governo, o caso dos Estados Unidos é diferente. Nesse país, a maior parte das empresas que atua é privada, que, portanto, precisa de retornos em termos de lucros até para justificar os investimentos para os seus acionistas. Portanto, mesmo que teoricamente seja possível que os Estados Unidos consigam reativar essas minas e de alguma forma diminuir essa situação de monopólio da China, ainda assim é muito improvável que eles consigam realizar essa atividade com custo baixo, ou seja, ainda que eles consigam produzir minerais estratégicos, muito provavelmente eles vão ser mais caros do que os minerais estratégicos que saem da China. Portanto, as indústrias dos Estados Unidos que optarem por essas fontes de matérias-primas vão ter custos mais elevados e vão ter dificuldades de concorrer contra as empresas chinesas.
Esse fato, então, coloca o Ocidente em uma situação de desvantagem estratégica em relação à China. As indústrias ocidentais dependem desses insumos que vêm da China e, se tentarem de alguma forma buscar alternativas, provavelmente só conseguirão ter mercadorias mais caras e, portanto, terão reduzida a sua capacidade de competitividade. Por conta disso, o governo chinês já anunciou restrições à exportação de terras raras, de galho, de germânio, de antimônio, de tungstênio e de vários outros minerais, além também de proibir a exportação de tecnologias ligadas ao processamento de terras raras. Isso significa que, na prática, a China quer manter a dianteira que ela tem hoje no processo de refino desses minerais. É uma situação análoga ao que os Estados Unidos fizeram, impedindo que as empresas vendessem chips mais tecnológicos para a China, bem como os aparelhos que ajudam a produzir esse tipo de semicondutor. Caso a China realmente opte por esse caminho de restrição à exportação de minerais estratégicos, nós podemos ter a certeza de que os impactos para a economia internacional vão ser muito significativos por todos os motivos que eu já elenquei. Ou a gente vai ter um cenário que várias empresas ocidentais não vão ter acesso a essas matérias-primas, ou mesmo que eles consigam ter acesso a essas matérias-primas, eles vão ter que comprar de fornecedores que vendem por um preço muito maior, e é claro que isso vai diminuir a sua competitividade. É importante falar sobre isso porque talvez alguns de vocês pensem que esse seja o cenário desejado pelos chineses, mas a realidade é que não é assim que o governo chinês tem operado. Para a China, tudo que tem sido feito nos últimos anos em termos de comércio internacional tem sido benéfico para os chineses, de modo que eles têm muita cautela em relação à possibilidade de apostar em um tensionamento maior contra os Estados Unidos, porque eles sabem que isso pode gerar um cenário global de crise econômica e que isso também vai respingar na economia chinesa. Portanto, me parece que o que os chineses estão fazendo aqui é muito mais uma estratégia de pressionar os Estados Unidos para voltar atrás em relação às medidas que eles adotaram, do que efetivamente considerar que essas retaliações são o melhor caminho para a economia global. Mesmo assim, caso Donald Trump não volte atrás e mantenha as sanções contra os chineses, aí sim a gente pode ter a certeza de que o governo chinês vai retaliar. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês já estavam cientes desse fenômeno, mas ele é dos mais importantes para a economia global. Ele é muito pouco falado porque, em geral, a gente se preocupa com temas mais quentes, mais do dia a dia, mas, na verdade, ele é absolutamente imprescindível porque a gente vê que realmente a China tem uma capacidade de colocar um cenário de muitas dificuldades econômicas para o Ocidente, e se isso vier a acontecer, os impactos vão ser sentidos também no mundo inteiro. Para todos vocês eu agradeço quem já se inscreveu no canal, quem dá like dos nossos vídeos, quem ativa o sininho, porque essa é a forma que a plataforma identifica para seguir mandando e distribuindo o conteúdo que eu produzo aqui para vocês.